Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite, meus irmãos do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para participar do estudo da noite de hoje. Pedimos à espiritualidade amiga mais uma vez que possa conduzir, que possa coordenar o estudo de hoje e que possamos assim ser um simples grão de areia nesse processo, nesse trabalho de hoje. Então hoje nós vamos estudar aqui o Livro dos Espíritos. Os irmãos dirigentes, coordenadores dessa casa nos solicitou que nós estudássemos hoje aqui a questão de número 192 e 192A do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ler aqui a pergunta que está no livro 2º, no capítulo 4, sobre o título Pluralidade das Existências. E o subitem que nós estamos estudando, a parte que nós estamos estudando nesse capítulo, é a transmigração progressiva. Então, eu gostaria de pedir licença a todos, para que nós possamos, assim, fazer a leitura, e logo vamos aprofundar um pouquinho mais aqui na resposta e na interpretação do estudo de hoje. Vamos lá. Questão 192. Por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida todos os graus e nos tornar espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que eles desconhecem e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita. Mas esta não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalescença antes de recuperar a saúde. Além disso, o espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça no outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, quanto mais o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Pois é, meus irmãos, isso para nós é algo assim esperançoso, otimista, com relação aí ao nosso progresso, quanto à nossa evolução espiritual. Então, dentro aí dos atributos aí da divindade, do Pai, a sua inteligência suprema, ele organizou, ele programou tudo de acordo para ser obedecido dentro de uma escala. Todos os seres da criação, até nós. Então, não tem como a gente fugir dessa regra, porque a evolução ela não dá salto. Então, todos nós, independente da situação que nós estivermos, nós temos que passar por essas camadas, por essas etapas, para alcançar o objetivo, ou seja, alcançar um plano superior, um plano mais elevado, na qual nós estamos nesse momento. Então, tudo está dentro da perfeição. Está tudo dentro da programação divina. Todos nós vamos ter que passar por esse mesmo caminho. Porque
A evolução, como nós estudamos, ela não dá saltos. Nós temos que percorrer esse caminho palmo a palmo. Então, isso vem nos trazer assim, uma esperança muito sábia, muito profunda, e isso é motivador para nós. Então isso vai depender de nós, do nosso livre-arbítrio. E se nessa existência atual, se a gente quiser ter menos dor de cabeça, menos problema nas próximas reencarnações que vamos passar por ela, essas reencarnações futuras, elas podem ser menos penosas, dependendo do que a gente fizer nessa. Se a gente obedecer essa lei, se a gente fizer tudo de acordo com as leis do Pai, com certeza a gente pode acelerar esse processo. A gente pode ter menos sofrimento. Tudo está nas nossas mãos. Então Deus, na sua infinita bondade, que nos criou, que nos deu o livre-arbítrio, está em nossas mãos. Então isso é fantástico. Então a gente vai prosseguir aqui no estudo, vamos ler aqui a questão 192A, e para dar prosseguimento aqui no estudo de hoje. 192A. O homem pode assegurar-se nessa vida uma existência futura menos cheia de amarguras? Olha só o que a gente acabou de falar. Sim, sem dúvida. Pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Veja bem, meus irmãos, a resposta que os Espíritos nos dão. Somente os preguiçosos, somente aqueles que não estão interessados em progredir, eles vão ficar estacionados nesse processo, nesse caminho. Retroagir, isso não vai acontecer. Ele vai ficar estacionado nesse ponto. Mas se ele quiser avançar, depende dele. Depende de nós, o que nós produzir nessa atual existência. Se nós queremos uma existência futura com menos dificuldades, menos penosa, que façamos o melhor hoje, nessa atual. Com certeza, pelos próprios méritos de cada um, pelo que a gente plantar hoje, nós vamos colher amanhã. Se nós estamos plantando semente para produzir flores, com certeza nós vamos colher as flores. Então todo esse processo, até a própria natureza obedece os processos. Seja ela nas etapas aí, das estações do ano. Hoje nós estamos aqui na Europa, no verão. Logo virá o outono, o inverno e depois a primavera. Então tudo está dentro de uma lei, obedecendo aí todas as etapas do progresso. Então, meus irmãos, gostaria aqui de encerrar aqui a nossa participação aqui, lendo aqui um texto bastante interessante, que vale a pena a gente refletir, que vai arrematar sobre essa questão que nós estamos aqui estudando, sobre a evolução, sobre o próprio progresso de cada um. Então, essa mensagem está nessa obra fantástica, nessa pérola que Emmanuel nos trouxe, através do Espírito Emmanuel, pela psicografia mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier, nosso amigo Chico. Então é uma beleza ímpar que a gente
vai estudar na noite de hoje para arrematar aqui esse estudo tão interessante aqui para nós. O título é Devagar e Sempre, que está na página 159. Então, vamos lá com a leitura. Devagar, mas sempre. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova, dia em dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Então vamos lá com a observação que Emmanuel fez através aí dessa passagem de Paulo, dessa carta aos Coríntios. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos e na pauta da lei divina. Não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão. Desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro. Nasce a floresta de sementes insignificantes. Levanta-se construção peça por peça. Começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouros e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer, nos domínios superiores da inteligência e do sentimento. Mas não te esqueça do trabalho pequenino, dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte e, segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto. É indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita, o Espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços. Na senda, prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Eis aí, meus irmãos, essa mensagem brilhante que Emmanuel nos deu, que nos deixa aí para refletirmos sobre o estudo de hoje. Então, de acordo com Emmanuel, todos nós estamos nesse processo em buscar a nossa ascensão espiritual. Que façamos devagar e sempre, mas que seja com qualidade. Porque a qualidade é o que vai ser realizado o nosso progresso espiritual. E assim, meus irmãos, fica aí a
lição da noite, através do estudo, da mensagem, e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui estudando com vocês para, assim, ajudar no nosso processo evolutivo. Que a paz de Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja.